O que às vezes te impede de se sentir minimamente bem? Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira, junto com você, por uma vida com sentido e significado. Para você viver aquilo que realmente você deseja. E o que te impede de viver situações que você quer? De conquistar paz, de conquistar alegria, o seu compromisso com o seu desempenho na sua vida. O que às vezes te impede de se sentir minimamente bem? São os problemas de agora que ficam martelando na sua mente, porque eles têm uma verdadeira origem que mora lá no passado. E enquanto você não vai lá e desata essa verdadeira origem que mora lá no passado, você fica aqui repetindo experiências, repetindo histórias, vivendo a mesma situação. Ou uma situação diferente, mas que te lembra aquela. Ou ainda você paralisa, porque de repente, se eu avanço, parece que eu vou ter problema de novo. Então eu paraliso e vejo o que a vida traz pra mim, sem nem ter consciência que a gente está fazendo isso. Então eu tô aqui para te lembrar da importância de você investigar as rotas de pensamento que habitam a sua mente. Esses pensamentos que falam com você. E aí sim, depois que você investiga essas rotas de pensamento, você vai lá na origem verdadeira do problema e pode vir para cá com mais tranquilidade. O que é esse vir para cá? Essa pesquisa de origem eu ensino dentro do meu curso da Academia de Pensamentos e eu vou trazer aqui alguns fatos para ficar mais fácil da gente conversar sobre isso no podcast. Vir para cá é chegar verdadeiramente para a sua vida, ouvir a sua voz, aquela que é sua, e não aquele monte de eco que vem nos pensamentos para te proibir ou te proteger ou para te salvar, que é o fluxo de pensamento acelerado do cérebro reptiliano. E eu trouxe aqui algumas anotações minhas para poder conversar sobre isso de uma maneira mais dinâmica com vocês. A nossa vida vai se construindo, às vezes de forma tão automática, que chega num ponto de não nos atender mais, de você estar muito distante da tua felicidade, que você olha e fala assim, mas o que aconteceu? Né? E nesse momento, o primeiro passo é querer ficar bem, querer sentir algo diferente. Depois disso, você começa a investigação do que realmente te faz bem, o que te deixa atordoado, o que está fora do que você imaginou, ou o que você quer estar vivendo daqui 2 anos. Quando você começa a traçar um plano de vida do que eu quero estar vivendo daqui 2 anos. Vanessa, mas eu não sei. Tudo bem, você não precisa saber exatamente quanto você quer ganhar, o que você quer fazer, para onde você quer estar, mas de que maneira você quer que esteja a sua vida daqui 2 anos? Eu quero sentir paz, quero sentir amor, quero ter tranquilidade com a minha mente, com a minha saúde, quero compartilhar os meus melhores momentos com quem? Quero compartilhar a minha dor com quem? Porque se nós não colocamos um olhar para daqui 2 anos, pelo menos, ou daqui 1 ano, você vai ficando andando em círculo, com a sua visão limitada, só resolvendo problemas do dia a dia, e o tempo vai passando. E aí, a hora que você para olhar, você está muito distante do que você gostaria de viver. Sabe, eu fiz uma vez um workshop com cavalos. Eu participei como palestrante do evento, e aí os cavalos depois tinham uma atividade dos alunos e os cavalos de levar o cavalo até um ponto, fazer um circuito. E era muito difícil, tinha cavalo que empacava, tinha cavalo que travava, tinha aquele que ia. E o que era importante para que o cavalo fosse até aquele ponto de circuito? Que quem estivesse ali para puxar o cavalo olhasse para onde o cavalo tinha que ir e não ficasse ali olhando para o cavalo em si. Tinha que ter a visão de olhar adiante, para onde eu quero que ele vá. Quando a pessoa que estava conduzindo o cavalo conseguia olhar para onde ele tinha que de fato estar, era muito mais fácil do cavalo se deslocar na função que a pessoa estava esperando. Percebe?
Vou trazer um paralelo disso para nossa vida aqui. Se eu ficar olhando só o que eu tenho agora, ou o que eu tenho para definir, ou o que eu tenho para resolver, eu não me aproximo de onde eu quero estar daqui 2 anos. E outra dica muito legal é: imagine você todos os dias daqui 2 anos neste lugar. Se você fizer tudo que você sabe que precisa para estar lá. E imagine você todos os dias daqui 2 anos sem fazer aquilo que você já sabe que precisa. Onde você vai estar daqui 2 anos? É mais ou menos assim, porque como nós ficamos presos a problemas do passado e vamos carregando isso sem perceber, muitas das origens dos nossos problemas que nos impedem de agir aqui, que tiram a nossa saúde, que nos impedem de nos sentir bem, está lá no passado. E nós fazemos isso sem sequer dar conta de tudo isso. E como você fica nessa prisão no passado, você não percebe o que está tirando a tua energia aqui. Mas dá um desânimo, você vai deixando para depois. Depois eu vejo isso, depois eu penso nisso. A procrastinação, que é o fato de você se deixar para depois, ela não é aleatória. Ela acontece porque você é um ponto único de energia, que brilha, que vibra, que tem uma bateria. Se você tiver com várias partes sua presa em histórias lá do passado que você nem sabe, porque você não pesquisa a origem dos seus problemas atuais lá, porque você não pesquisa suas rotas e vê o que está te prendendo lá, aqui você fica com menos força e energia. É claro que vai ser muito mais difícil você ter as atitudes que você sabe que pode fazer e precisa fazer. Vai dar um cansaço sem fim, vai dar uma preguiça, vai dar dor de cabeça, vai dar falta de vontade, de foco. Pra quê? Entende? O nosso cérebro é muito inteligente, mas ele é atemporal. Ele não funciona dentro do tempo. Para o cérebro, tudo é presente. Por exemplo, se você acorda de um sonho de sobressalto, assim, esbaforido, o que acontece? Teu cérebro entende que aquele sonho foi real. Às vezes você acorda até transpirando. Você correu lá no sonho atrás de alguém, ou correu de alguém. Você acorda cansado, até com dor no corpo. Por quê? O cérebro é uma grande máquina de processar. Para ele, tudo está acontecendo agora. Todos os pensamentos que passam na sua mente agora estão acontecendo nesse momento. Mesmo que sejam de coisas imaginárias, mesmo que sejam de situações passadas, mesmo que sejam de situações que talvez nunca vão acontecer. Então você imagina quanta energia de vida você gasta com esse monte de bololô que passa na sua cabeça. E por que então fica passando tudo isso na minha cabeça? Como que eu me livro disso? Como que eu coloco o meu cérebro para trabalhar na energia do que eu tenho agora? Para isso você precisa aprender a investigar a verdadeira origem dos seus problemas, que vai te liberando para viver aqui e agora cada vez mais na direção daquilo que você realmente quer e pode viver. E essa origem, por exemplo, na academia eu ensino isso com mais detalhes, são aulas bem didáticas, bem rápidas, para você maratonar e ir lá se investigando, fica muito mais fácil. E aqui no podcast vou trazer para vocês um caso de uma criança no 9º ano que não queria estudar, que não se desempenhava, que começou a ter pânico de ir pro colégio e tinha uma cobrança grande dos pais, porque era uma escola bilíngue, e tinha todo ali um investimento de recurso, de trabalho para essa criança estudar, era uma escola bem cara, e ele não conseguia, ele tinha pânico, ele não conseguia estudar, ele não conseguia se dedicar, nem entendia as matérias. Por quê? Porque ele estava travado emocionalmente no processo. E aí, conversando com esta criança e conversando com os pais e investigando as rotas de pensamento que prendiam eles num problema passado, eu descobri que essa criança tinha uma visão limitada em relação a estudar para trabalhar. Porque os pais falavam, você tem que estudar para depois trabalhar, tocar sua empresa ou trabalhar com a gente. Eles tinham uma empresa familiar. Todas as noites esses pais chegavam super tarde em casa, brigando,
desconfortáveis, irritados, sem nem perceber. Era a rotina deles. Eles ficavam brigando por conta da empresa, por conta de problema. Mas essa linguagem da briga e dessas alterações, para eles era natural. Eles estavam resolvendo problemas da empresa. Para o menino não era. Ele olhava, nossa, eu não quero me formar para trabalhar e chegar na minha casa assim. Não quero. Mas isso não era consciente. Quando eu fui investigando com ele a verdadeira origem dos pensamentos, ele foi chegando a essas conclusões. E é claro que isso impedia ele de fato se dedicar aos estudos. Porque se ele fosse se dedicando, o caminho que ele entendia que existia para ele era o mesmo dos pais. E ele não queria viver aquilo. Então o cérebro trava para que não aconteça este problema na vida dele. O nosso cérebro, ele sempre vai agir a nosso favor, na proteção do que ele entende que está nos protegendo. Por isso que nós precisamos ganhar autonomia para investigar essa origem dos problemas, e aí você começa a dar comandos efetivos para o teu cérebro funcionar com você e não mais te colocar para perder oportunidade, te colocar para perder energia, entende? E aí o que aconteceu? Conversando com ele, eu trouxe para ele investigar novas rotas de possibilidade. Como ele poderia trabalhar? Que outros trabalhos existem? Que trabalhos ele admirava? Como ele poderia desenhar um caminho diferente, o dele? Porque não quer dizer que o dos pais eram ruins. Claro que não, os pais estavam felizes com a vida deles. Entenda, não estão aqui para achar culpado. Mas ele podia descobrir qual era o caminho dele. A nossa verdadeira busca é descobrir como caminhar o nosso caminho de escolhas. Só que para caminhar o nosso caminho de escolhas, eu preciso ouvir a minha verdadeira voz. Para ouvir a minha verdadeira voz, eu preciso calar todo esse monte de barulho que existe no meu pensamento. E como que eu faço isso? Quando eu aprendo a investigar a verdadeira origem dos problemas, localizo, trago para a vida aqui, abro a minha visão, escuto a minha verdadeira voz e posso percorrer pelo meu caminho de escolhas. Ficou claro? Acho que trazendo assim, com exemplos, isso vai ajudando a gente aqui, ó, a ir processando esses pensamentos. É isso que eu ensino na Academia de Pensamentos. Como caminhar entre o tempo e o teu pensamento. Para quê? Para de fato viver aquilo que você deseja mais rápido, né? Ganhando tempo, ganhando fôlego, ganhando juventude, ganhando experiências novas, ganhando aquilo que você vem buscando há tanto tempo na sua vida. Seguimos juntos, um beijo no coração e até já.